Bom, então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai falar sobre histopatologia. Primeiro, antes da gente começar a falar sobre histopatologia, o biomédico ele não é o profissional que pode laudar ensaios histopatológicos, mas ele pode fazer as colorações. E também, na pesquisa, quando ele trabalha com mestrado ou com doutorado, ele também pode trabalhar tanto fazendo quanto analisando. Então, é uma área biomédica que estuda microscopicamente os tecidos e os órgãos. Então, a gente tem amostras aí de diversas técnicas. Então, existem as técnicas de biópsia e as técnicas de necrópsia. Então, as biópsias podem ser incisionais, quando parte do tecido ou órgão ele é removido para análise. Excisionais, que é quando todo segmento ou lesão é removido. E a céu aberto, quando a gente tem grandes amostras, ou seja, a gente pega membros ou os órgãos inteiros, ou quase inteiros, para a gente poder fazer o processamento. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma biópsia excisional. Então, é quando a gente remove todo o tecido que a gente quer estudar. Por exemplo, se a gente tem uma suspeita de um linfoma e o paciente ele tem um linfonodo mais periférico, bem hiperplásico, ou seja, de tamanho aumentado, o médico ele vai lá, ele faz uma biópsia e retira todo o linfonodo para poder fazer a análise. Lembrando que biópsia e necrópsia são procedimentos exclusivos do médico. Já incisional, a gente vai remover só uma parte. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes, a gente tem um câncer, uma neoplasia, que atinge um tecido, mas em grandes proporções. Mas a gente não precisa tirar todo aquele órgão para fazer a análise histopatológica, ou seja, para estudar o tecido. Então, a gente pode apenas tirar um fragmento desse tecido para mandar para análise. Um exemplo aqui é a biópsia renal. Então, a gente não retira um rim para poder fazer a análise. A gente tira um fragmento do rim para poder processar e depois fazer a análise. Então, as biópsias também podem ser por punção aspirativa, tá? Quando a gente vai alcançar a amostra por meio de agulha com uma borda cortante e uma guilhotina que secciona a base do tecido preso em seu interior. Então, é ideal para lesões sólidas superficiais ou profundas, guiadas por ultrassom. Então, aqui a gente também pode usar, por exemplo, por um caso de um linfonodo, então, uma cadeia de linfonodos mais superficiais. Então, a gente coloca um ultrassom, porque isso precisa ser guiado, e faz a punção com essa agulha, que a gente chama de agulha fina. Então, aqui nessa imagem, a gente tem um exemplo de uma tireoide com um nódulo. Então, o médico, ele usa o ultrassom para guiar. Então, para que ele precisa desse ultrassom? Ele precisa ver aonde está o nódulo para poder fazer a aspiração pela agulha diretamente na lesão. Porque se ele não tem essa sonda, para ele se guiar usando somente a anatomia e o tato, fica muito difícil. Então, o ultrassom ele é muito útil para poder fazer o rastreio da região em que ele precisa fazer a aspiração da biópsia. E a necrópsia ele é um procedimento pós-mortem que envolve os seguintes exames: físico superficial, ou seja, a gente tem um óbito. Para investigar a causa, o médico legista ele vai analisar a superfície do órgão. Então, se o paciente ele é cirrótico, aquele fígado ele tem um aspecto. Se aquele paciente morreu, por exemplo, de uma esquistossomose hepática, aquele fígado ele tem um outro aspecto. Exame das cavidades, então ele vai ver se tem a presença de hidrotórax, hidroperitônio.
e exame com possível remoção de órgãos ou parte deles. Então, isso a gente chama de dissecação cadavérica. Então, isso é retirar o órgão para fazer a avaliação anatomopatológica e a histopatológica. Então, aqui a gente precisa remover o órgão para poder fazer um processamento histopatológico, para poder estudar a lesão e determinar a causa da morte daquele indivíduo. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Aqui a gente tem um fígado, uma macroscopia. Então, basicamente, é assim que o estudo anatomopatológico se baseia. A gente vai ver a característica física. Então, a gente vê um fígado com aspecto cirrótico, com inúmeros nódulos fibróticos. E para confirmar, esse fígado ele vai ser processado. Então, no final disso, a gente tem uma lâmina de histologia para poder fazer a avaliação. Então, a gente usa algumas colorações especiais para determinados tipos de agentes para poder fechar o diagnóstico do paciente. Então, aqui a gente vê esses nódulos. Então, eles são circundados por esse tecido conjuntivo. E mais para frente, nós vamos descobrir qual que é essa coloração para a gente confirmar que isso aqui é um tecido conjuntivo fibroso. Porque se for uma técnica mais generalista, como por exemplo de HE, a gente não vai enxergar esse tecido azul, então a gente vai enxergar tudo rosa e roxo. Mas em anatomia patológica e histopatologia, a gente vai trabalhar com corantes também para confirmar o diagnóstico. Então são corantes que têm afinidade por determinada estrutura ou substância. Então, para a gente visualizar essas estruturas lá no microscópio, o fragmento ele tem que passar por um processamento, que a gente chama de processamento histológico. Então, esse fragmento ele tem que ser fixado, ele sofre uma clivagem, ele tem que desidratar, clarificar, impregnação e inclusão em parafina. Depois, a gente tem que fazer a microtomia para a obtenção da lâmina, com posterior remoção do material de inclusão e reidratação do corte, para a gente poder corar e fazer a montagem dessa lâmina. Então, é um processo super complexo e que envolve várias etapas e que precisa ser respeitado. Porque se a gente tem algum processo aqui que não ocorra da forma em que é protocolado, chegar lá no final, quando a gente tiver a lâmina montada e corada, a gente pode ter um material de má qualidade, cujo a análise vai prejudicar o laudo do paciente. Então, a primeira etapa é a fixação. É aquela que vai ocorrer imediatamente após a coleta do fragmento. Então, a gente vai lá no médico, faz uma colonoscopia ou uma endoscopia. Ele vai retirar um fragmento lá do seu intestino ou do seu estômago e ele tem que preservar em algum material. Então, essa preservação preserva a morfologia do tecido e vai evitar a autólise, que é a morte da célula. Além disso, o processo de fixação impede o crescimento bacteriano. Então, se a gente tem um material contaminado com bactéria, aquelas bactérias vão proliferando no tecido e aí a gente tem putrefação. Um material em estado de putrefação, a gente não consegue ver detalhes histológicos. Então, aí a gente tem mais um fator que vai prejudicar a análise. Então, os fixadores mais utilizados são o formol 10% e a solução de Buan, que tem como composição o ácido pícrico. Então, assim que o médico coleta o fragmento, ele já tem que colocar esse fragmento no formol. E a gente precisa de um tempo para esse fixador penetrar em todo o material. Então, o tempo de fixação é de pelo menos 24 horas. Ou seja, a gente não pode pegar um material, colocar no fixador e imediatamente já partir para as outras etapas